E sobre esse e outros assuntos de política, vamos conversar com Carlos Maza, está aqui no estúdio comigo, jornalista e colunista do Povo. Muito boa noite de novo, Maza. Obrigado pela participação. Maza, então, a gente viu aí que o rico Melquiades, né, mostrou como jogar, ganhou dinheiro e a senadora pediu para ele jogar mais. Falei, joga mais que eu quero ver. Ele falou, não, eu não quero jogar mais não, estou satisfeito porque já ganhei. Aí ela insistindo para ele jogar. Maza, toda a CPI tem que ser meio comédia também? Pois é, né, Tardão? Boa noite primeiro para você, boa noite para quem está acompanhando a gente. Acabou que virou, né, Tardão? Não era para ser isso, mas o Senado, né, o Congresso em geral, nos últimos anos, tem conseguido transformar muitas vezes aí essas comissões parlamentares de inquérito um pouco em picadeiro, né? Um pouco de circo aí que a gente vê esse tipo de episódio e não deixa de deixar aí um certo grau de perplexidade, né? As cenas que a gente viu, principalmente hoje e ontem também no depoimento da Virgínia, né, com relação a essa CPI das bets, né? O mínimo que se poderia esperar de uma casa legislativa da Câmara Alta do Brasil era um pouco mais de seriedade no drama, né, que a gente vive hoje com relação a essas casas de apostas, que são hoje um dos problemas mais sérios que existem aí para a economia do Brasil e para o futuro, né, do nosso país. A gente está formando aí uma geração de pessoas que estão naturalizando o que está acontecendo aí com relação a essas casas de aposta, que são a ruína de famílias, né, que são pessoas que apostam dinheiro que não tem, apostam salário. Inúmeros casos a gente viu de gente que já pegou o cartão do pai, do vô idoso para jogar e perdia ali questão de hipoteca de casa, perdia às vezes economias das vidas inteiras de si próprio e da família, e aí ia ser tratado aí como uma forma de quase com, né, comédia, como você falou, essa cena aí do Melquiades, que enfim, ele ganhar ali não significa nada, né? Uma das suspeitas que se levanta com relação a esses influenciadores é justamente que as contas deles seriam ali manipuladas para de alguma forma, quando eles jogam em lives, em transmissões, eles terem chances maiores de ganhar, justamente para influenciar o seguidor deles. São muitos a jogar irresponsavelmente nessa máquina, né, de fazer as pessoas destruírem as próprias vidas e perderem todas as economias, que são essas casas de bets, né? Então ele ganhar não tem nada de bom, não tem nada de mostrar que o negócio funciona. Ontem o senador Cleitinho faz um grande desserviço indo lá tietar, né, fazer uma collab com a Virgínia, que tem lá seus 50 milhões de seguidores, 53 milhões, né? Uma das contas mais seguidas no Brasil. Então você tem aí uma coisa de tornar um engraçado, cômico, ou tentar normalizar de alguma forma o que eu repito, é um dos problemas mais sérios. O Brasil tem que ter uma regulamentação mais dura com o tipo de publicidade, principalmente, porque o governo já começou, pelo menos, a regulamentar a questão do funcionamento dessas casas em si, mas com relação à publicidade a coisa corre muito solta, não tem uma fiscalização, não se sabe o que pode e o que não pode ir além, porque é isso, né? A gente tem informação do Banco Central de que janeiro a março desse ano foi mais de 30 bilhões de reais dos brasileiros para esse negócio aí, né? Um dinheiro que não produz nada, não gera emprego, não gera renda, mesmo que pague agora algum tipo de imposto, não é um dinheiro que movimenta a economia, é um dinheiro que vai para o ralo, só vai para o bolso de quem é dono dessas empresas, um ou outro ganhador, que obviamente é uma minoria, ela mesma falou aí que 90 e não sei quantos % perdem, né? E até nisso tem dúvidas sobre esse dado aí, que é a própria casa de aposta que está fornecendo, ou para esses influenciadores. Então eles estão, uma das questões que está sendo investigada e que a Virgínia nega, mas ela nega da boca dela, é óbvio que ela vai negar, mas é importante que isso fique claro, tem uma investigação séria, é a existência daquela chamada cláusula da desgraça, né? Que é quando o influenciador, quando assina o patrocínio ali, ele depende, o quanto ele vai ganhar com relação àquele contrato, é quanto os seguidores dele vão perder, né? Já houve alguns casos em que isso ficou provado, que foi constituído, né? Eu acho que foi aquele influenciador Felipe Prior, já teve aí enquadrado com relação a isso. Em outros casos, a suspeita é muito forte de que é parecido, e deve ser, né? Porque é o fundamento que movimenta esse tipo de casa de apostas, né? Ou seja, aquela pessoa coloca para 50 milhões de seguidores dela a dancinha, a comédia, né? Aquela boa mãe, quando esconde que, na verdade, ela está encaminhando muitas vezes aquelas pessoas ali, né, para destruírem as próprias vidas e as vidas de toda a família. Então é um assunto muito sério e não dá para ficar um pouco indignado, né, com essa forma de seriedade, porque o mínimo que se exigiria do Congresso Nacional é tratar um tema delicado como esse com a delicadeza e com a seriedade que merece, mas pelo visto é pedir demais, Tardão.